Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Quero nessa noite externar a alegria que há em nossos corações por estar congregando a primeira vez com os irmãos aqui em Tufilândia. Só ouvia falar e agora, como disse Jó, os meus olhos contemplam esta amada igreja, de maneiras que hoje estamos aqui para cultuar a Deus. Em um culto com uma temática muito sugestiva e apaixonante até. Avivamento é um tema que empolga a qualquer pregador e qualquer amante de Deus e da sua obra. É algo que empolga a gente. Avivamento é uma palavra muito chamativa e sempre gera expectativas. Sempre vai gerar expectativas. E é uma coisa que nós nunca cansamos de ouvir. Tudo sobre avivamento. E com essa empreitada que a igreja em Tufilândia tem desta semana, denominada Semana de Avivamento, vocês podem ter certeza, algo está acontecendo, algo Deus está fazendo, e escute o que eu vou dizer, algo nós colheremos. O importante é não deixar de semear, nunca deixar de fazer, nunca deixar de orar, nunca deixar de falar. Sempre, insistentemente, estaremos falando, sempre quando oportuno, sempre quando o Espírito Santo nos instigar, nos inspirar, tanto a pregar como a promover eventos como esse, até que Ele venha. Essa é a nossa expectativa diante de Deus e para com a igreja. Queridos, fazer menção do texto que nós lemos, Isaías 44, verso 3. Que diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Fique de pé comigo ainda. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 6, diz: porém não os achando, trouxeram Jasón e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Podeis assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, como já vos disse, é sempre empolgante, é sempre algo maravilhoso falar, estudar, ler e principalmente vivenciar algo sobre avivamento. Mas o que significa avivamento? O significado da palavra remete a tornar mais vivo, animado, desperto e forte. No contexto bíblico, é quando o Espírito Santo traz nova vida ao seu povo. Nesse sentido, é preciso também considerar o conceito de reforma, de refazer, ou seja, uma mudança de vida,
uma mudança de ânimo, uma mudança espiritual e uma vontade imensurável de fazer a vontade de Deus. Essa renovação espiritual ela é essencial para o crescimento e maturidade do cristão. Eu não estou tratando no plural, estou falando mesmo no singular. Este crescimento ele é necessário para o crescimento, para a maturidade espiritual do cristão. Avivamento, sem meias palavras, é tudo o que esta geração que está palmilhando na terra precisa. Pastor, nós estamos precisando ser avivados? Sim. Esta geração, pastor, mas eu conheço crentes? Sim. Todos nós. Avivamento é uma urgência. Mas de verdade, o que é um avivamento? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos transformados em novas criaturas. Pela fé, por abraçar o sacrifício de Cristo, aceitá-lo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, somos gerados de novo. Isso é regra absoluta. Quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, cremos em nosso coração, confessamos com a nossa boca, somos gerados de novo, somos refeitos, somos feitos novamente. Você veio a existir porque você nasceu, porque você veio ao mundo. Agora, quando nós aceitamos Jesus, é o mesmo processo. Por isso se chama renascer. Você e eu nascemos de novo. E quando nascemos de novo, nascemos fortes, robustos, vivos, com toda a força necessária, com tudo o que é necessário para que venhamos crescer e amadurecer. No entanto, é natural, devido à rotina diária, devido à continuidade, começarmos a cansar, nos distrair, e não percebermos aos poucos mudanças em coisas, situações, pensamentos, sentimentos que não eram para ser mudados. Com a continuidade, com o fato de estar sempre, se não prestarmos atenção, a distração vem e coisas importantes vão sendo deixadas de lado, por tanto tempo estarmos na jornada. A ponto de muitas das vezes nos comportarmos como Israel lá no Egito, como Israel do tempo de Moisés, que se habituou, se acostumou ao milagre a ponto de não mais senti-lo, percebê-lo, se alegrar e assim adorar. A tendência da rotina, a tendência do marasmo é trazer isto, e olhe para mim. Nós estamos vivenciando um marasmo. É uma linguagem para pescador, que pastor Rodrigo e outros que trabalharam na beira do mar. Quando o mar está lisinho, a gente fala, está lisinho o mar. Não tem ondas, não tem vento, não tem nada. E isso porque hoje tem barcos a motores, mas quando o barco era a vela e o vento cessava, não havia vento, não havia correnteza, não havia nada. O barco ficava parado, à deriva, sem nada. E assim estamos nós. O mar está liso, sem vento. E nós estamos no meio, devido estarmos tão acostumados com coisas que o Senhor nos deu.
Com isso, nós desviamos o foco que realmente importa e muitas das vezes passamos a agir mecanicamente. Alguns aceitaram Jesus porque correram da morte. Desesperados foram aos pés de Jesus, se agarraram a Ele. Já se esqueceram disso? De como foi bom ter se apegado a Ele e ter sentido o alívio da morte saindo. Outros correram porque se sentiram ameaçados e foram e se apegaram a Ele, mas já esqueceram o alívio de sentir que a ameaça passou, que está seguro, escondido no lugar forte. Já se acostumou. Quantas foram para o círculo de oração porque estavam no propósito em situações conflitantes, angustiantes, e foram lá e oraram e pelejaram, mas aí já passou. Se esqueceram como é essa sensação. Vem, porque o pastor pode brigar, a irmã do círculo de oração pode reclamar, o dirigente da congregação pode estar reclamando, exigindo. Vem mecanicamente. Obreiros que tinham a empolgação de servir, de se dar, de se gastar e de se deixar ser gasto. Hoje não, já dizem assim, já passei dessa fase. A rotina, o marasmo, vem causando esse tipo de comportamento e nós precisamos estar atentos, porque o avivamento se faz necessário. Perder o foco pode nos trazer um atraso e pode nos levar a comportamentos que nós não sentiremos mais a presença de Deus. Nos tornamos seletivos. Fulano não prega bem. Eu não gosto de ouvir fulano. Fulano, tu viu? Fulano ali prega melhor. Fulana canta melhor. Ah, eu só gosto de estar no culto quando é ciclano. A Bíblia diz que a alma farta, a alma que está, a pessoa que está com a barriga cheia, que tem comida para valer, muita comida, ele pisa em favos de mel. Mel é caro, viu, irmão? Pisa lá nos favos de mel. Mas a alma faminta, a alma o quê, irmãos? Até o amargo lhe parece doce. E nós estamos assim, mesa farta. Ninguém mais está valorizando o que está posto. Por mais simples que seja, despreza ali, pisa acolá, não quero isso aqui. Vá para a China, olhe os países aonde são de maioria predominantemente muçulmana, aonde o evangelho não é proibido. Uma simples palavra, um discorrer da palavra, por mais simples que seja, é ansiado, é desejado. A África, palavras simples não são, sermões bem elaborados incendeiam uma multidão inteira. Deus nos ajude. Nós temos uma mesa farta e estamos desprezando coisas simples. Os cultos, os ensinos, as atividades hoje são seletivas. Demonstram que muitos já não têm mais o mesmo apego que se tinha antes. Vamos a igrejas, mas não estamos lá. Oramos, mas não falamos com Deus. Lemos a Bíblia, mas não procuramos ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Pelo contrário, muitos de nós estão seletivos naquilo que quer que Deus fale. Isso Deus falou comigo, ó. Isso aqui é para mim. Não, isso aí não é para mim. Isso é para mim, isso não é para mim. Isso é para mim, isso não é para mim.
carecemos com urgência. É como se estivéssemos espiritualmente mortos. Uma certa insensibilidade pairando, de maneiras que nós vemos apelos, situações apelativas. Insensibilidade. A necessidade de um avivamento é por causa da aparência mórbida que hoje está sendo a identidade da maior parte desta geração. Sem brilho, sem empolgação, sem entusiasmo, meus senhores, sem apego real. Nós estamos vendo uma geração que aparentemente parece ter algo que não tem. Nós estamos vendo uma juventude que facilmente está sendo levada pelas as vãs filosofias do mundo. Nós estamos vendo homens, senhores e senhoras, que eram para ter a sua estrutura psicológica, social, espiritual bem balizada, sendo abalados por ventos de doutrinas, por conselhos de ímpios. Essa morte pode ser não só individual, mas aparentemente coletiva, porque nós vemos que o todo não está reagindo. Escute, certa feita, estávamos em Buriticupu, e o congresso da UMADAP. Nós fomos ao congresso da UMADAP, levei meus filhos. A mocidade, a igreja em Buriticupu, estava servindo a Deus ali, auxiliando o pastor Elidônio. Vai pregar aqui sábado. E no congresso, vi aquela coisa maravilhosa. Olhando toda a estrutura, eu fiquei pensando, Deus, numa quarta-feira antes, perdão, isso foi um sábado, mas deixa eu colocar, quarta-feira antes, eu subi no púlpito da igreja que eu estava pastoreando, para ministrar o culto de doutrina. Mas eu cheguei no púlpito e disse, irmãos, eu hoje estou azedo. Vou pregar por pura obrigação. Porque eu não acredito mais nesta geração. É um povo teimoso, é um povo de dura cerviz. Nós estamos ensinando, eles olham para nós como se fossem inimigos, como se nós quiséssemos o mal. Eu estava com a gota serena. Não sei nem o que é, mas eu acho bonito de dizer. Virado a pá, isso eu sei. E falei, e ministrei azedo, disse, Deus tem misericórdia. Eu falei, irmãos, para mim, Deus rejeitou esta geração. Um povo vaidoso, um povo sensual, um povo que gosta de violência, um povo que gosta de adultério, um povo que gosta de incredulidade. Saí do púlpito. Disse, Deus, será que acabou com a igreja do pastor Elidônio? Mas não mandou ninguém para vir pregar, não tinha obreiro aí, foi o jeito. Fui sábado para o congresso. Estou lá, com o tema, era alguma coisa com avivamento, não lembro mais o tema. Mas eu lembro que o pregador veio fazer. E ele pregou. E ele começou a falar e começou a pregar. E eu ouvindo a palavra, o Espírito me
toma a mente, arrebata a minha mente e começa a tratar comigo algo que eu estava pleiteando com Deus. O pregador começou a dizer: há pregadores que estão dizendo que Deus rejeitou esta geração, que essa geração não tem mais jeito, que não tem mais solução, porque a geração é isso. E começou a nominar, começou a listar. Eu comecei a ouvir e disse: Olha o que o Espírito disse: mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que aquele que incendiou a igreja no decorrer da história, quando ela estava fria, quando ela estava se acabando, aquele que avivou, aquele que incendiou, não foi retirado do meio dela, ainda está aqui. Ele passeia no meio do povo, ele está reunindo o povo e logo irá incendiar esta geração. Quem crê comigo, quem crê adora. Ele está no nosso meio. Ibeanda candarabanaia. Deus me ouviu naquele culto. Deus não me deixou no vácuo, no vazio. O Senhor usou aquele pregador para dizer que Deus está reunindo gravetos. Escuta, pregador, Deus está reunindo gravetos para queimar os troncos grandes, os troncos grossos. Se incendeia tronco grosso, é com graveto, pregador. Deus está reunindo gravetos. Eu decidi crer. Olhe para mim. Eu decidi crer. Eu disse ao meu Senhor que tratava comigo naquela hora: me faz um gravetinho desse. Eu nem quero ser essa história grossa não, Senhor. Basta um gravetinho, Senhor. Basta um gravetinho. Chego em casa, reúno os meus filhos, e eu disse para eles: Deus tem um compromisso com vocês. Vocês têm uma responsabilidade grande. E eu vou falar: cadê a juventude? Fica de pé para receber essa palavra. Fica de pé, os jovens. Fica de pé para receber essa palavra. Eu vou repetir para vocês o que disse para eles. Vocês têm a responsabilidade hoje prioritária de incendiar o mundo, enquanto nós que estamos já quase passando, estamos com medo. Eu estou sendo sincero. Recebi o consolo de que Deus vai levantar, Deus vai incendiar. E é essa geração, eu disse: meus filhos, se coloquem no lugar. Ei, jovens, fiquem no lugar para o Espírito pegar vocês. Fiquem no lugar para o Espírito ajuntar vocês. E Ele vai juntar. Ele recolhe dali, recolhe de lá, pega dali e junta, e começa a mandar fogo. E o graveto pega fogo. E quando o graveto pega fogo, as troncos grandes começam a incendiar. Quem quer ser graveto aqui comigo? Quem quer ser graveto comigo? Então diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Podeis assentar. Decidi crer. Final dos anos 90, início dos anos 2000. Estava tendo, eu acho que era isso, a inauguração. Eu acho que o ano era esse, o Júnior deve lembrar com precisão, a inauguração do Templo Central lá da Cidade Operária. Eu não lembro o ano, mas foi pela ocasião da inauguração. Eu estava pregando o pastor Josué Brandão. E ele falou algo sobre uma profecia de um norte-americano
que Deus estaria levantando no Brasil um exército de 32 mil jovens. Eu decidi crer. Você entendeu? Eu decidi crer. De frente para uma caixa de som, no meio da rua, me ajoelhei, envolvido pelo Espírito Santo, e disse: Senhor, me dá uma vaga dessa. Senhor, dá para mim uma vaga dessa. Senhor, eu quero uma vaga dessa. Segura aí, por quê, pastor? Deus me ouviu, e eis-me aqui. Eu faço parte deste exército. Não é por soberba, é por testemunho. Deus cumpra o que promete, senhores. E tem jovem de Deus pregando aí. Está aqui o pastor Edmilson, que era jovem também da época. Está aí outros tantos. E eu digo a vocês: o exército precisa ser renovado. Estou sendo impelido, inspirado para dizer: o exército precisa ser renovado. Deus vai levantar novamente mais uma geração, um exército. Aleluia. Pastor, quantos? Eu não sei. Naquela época eu sei dizer, eram 32 mil. Hoje não sei, mas eu sei de uma coisa: o exército já está precisando ser renovado. Aleluia. Quando veio o marasmo, a frieza espiritual, ficamos mais fragilizados, suscetíveis ao pecado, suscetíveis a errar. Ficamos mais vulneráveis. E muitas das vezes nós somos ludibriados a achar que determinada situação era melhor para trazer algum alento, trazer algum tipo de prazer. O pecado nos engana. Quando estamos nesse marasmo, quando nós estamos nessa deficiência espiritual, quando isso vem, estamos suscetíveis, nos tornamos infelizes. E olhe para mim, sem empolgação, sem felicidade não dá. Quem é que vai? Sendo pago, alguém vai. Vai por obrigação, vai pela imposição. Mas aquele que vai voluntário, ele vai com vontade. Ele vai feliz, ele realiza o serviço mais pesado, o serviço talvez sem brilho, sem notoriedade, mas ele faz com uma empolgação, alegria, porque ele está vivo para o seu Senhor, ele quer servir. Mas quando vem o marasmo, temos a tendência de ser fragilizados, o pecado ganha mais força. Aí nós vemos famílias se desfazerem. Nós estamos vendo famílias se desfazerem porque estão fragilizadas pelo pecado e não conseguem ver a solução, não conseguem perceber a orientação de Deus. Leem a Bíblia, mas não ouvem Deus falar. Eles ouvem a pregação, mas a mensagem não entra. Aí vem o tropeço, o erro, porque a infelicidade toma de conta. E há aqueles que tomam a felicidade como pedestal, como suporte para apoiar o seu erro. É porque eu estava infeliz. Você entende? Eu não estava atravessando o melhor momento, eu não estava bem. Olhe para mim. Deus nunca se ausentou de você para que te faltasse aquilo que você precisa para continuar.
Deus nunca se ausentou de você para que faltasse aquilo que você precisa para continuar. Deus nunca se ausentou de você. Nunca. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eis-me aqui. Essas situações nos levam à necessidade de voltar à vida. É onde nós percebemos que algo precisa agora acontecer de novo, de diferente. Algo precisa acontecer que me traga a motivação. Precisamos de um soprar do Espírito de Deus para reacender a chama da vontade de cumprir o ID, de viver em santidade, de fazer a vontade de Cristo. Por isso nós pedimos: sopra, 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 Espírito de Deus, sopra sobre nós, sopra alegria, sopra, Senhor, sopra agora, Senhor, alegria, assopra, Senhor, esta noite. Isso não é particularidade só nossa dessa geração. Por quê, pastor? Nós temos relatos bíblicos que por várias vezes, em épocas diferentes, o povo de Deus precisou de um avivamento. Mas entenda, a geração do povo de Deus que precisou de avivamento é porque ela foi relapsa. Em algum momento deixou de ser vigilante, produtivo, servo. Vocês se lembram qual era a queixa de Deus com Israel? Povo de dura cerviz. Todas as vezes que o povo de Israel tinha isto, acontecia isso, vinha, solapava sobre o povo um clima tenebroso, frio, letal e mortal sobre eles, espiritual, de maneiras que eles não viam vantagem de servir a Deus, de adorar a Deus, de estar à disposição de Deus. Ficavam distantes. Consequência disso, eles perdiam batalhas. Opa! É o que, pastor? Por consequência disso, eles perdiam batalhas. Eles perdiam o terreno. Eles perdiam a casa, eram feitos escravos, não eram mais donos de sua vontade, não poderiam planejar para a vida, não poderiam fazer planos para o futuro, porque se tornavam escravos. Olhe para mim. Quando isso acontece na vida de um cristão, ele vira escravo. Ele não é mais dono de sua vontade, ele não pensa mais como um cristão, ele não pensa mais com a mente de Cristo, ele não sente mais como Cristo, ele não vê mais como Cristo, ele vê agora como mundano e se torna escravo. Ele acha que nada terá solução, ele não acredita mais em milagre, ele não acredita que a oração é a chave da vitória, ele não acredita na humildade, ele não acredita de se prostrar e esperar. Então ele se precipita. Quando chega a essa fase, é o povo que precisa ser avivado. E nós vemos um momento, separei aqui pelo menos 4 exemplos de avivamento. Quero colocar aqui. O primeiro, quando o rei Asa decide dedicar Judá a Deus. Reúne o povo vem, ele manda quebrar os postes ídolos, manda o povo se arrepender, manda o povo se purificar, porque o povo estava imundo, o povo estava com a idolatria no meio dela, onde prevalecia a idolatria. Então Asa promove um avivamento, e o avivamento vem arrebentando tudo o que é da idolatria.
Eu vou falar como profeta de Deus. Que caiam os altares no coração dos meus irmãos que são idólatras de time de futebol, que tem a idolatria no coração, que caiam por terra em nome de Jesus. Que corações sejam libertos desta maldição. Caia por terra. Precisamos renovar o altar de Deus. E não pode ver um ídolo lá, não pode estar um ídolo lá, não podeis servir a dois senhores. O meu coração não pode ser compartilhado, não pode ser, subdividido, para eu me alegrar com a obra feita da mão do homem e com as coisas que Deus faz. Deus põe em liberdade os corações cativos, que são muitos, inclusive pastores, idólatras, vão para o inferno a si mesmo. Tem nadinha. Não vai para o inferno fiel, que Deus não é injusto, Ele é verdadeiro. Mas o idólatra, o caminho dele é o inferno. Não vai dizer para eu, pastor, mandou. Eu não estou mandando ninguém para o inferno. Agora vai, se assim permanecer. Vai, o caminho dele é esse. Queira ou não. Querendo, vai. Não querendo, vai também. Josias proclama um grande avivamento. Restaura o templo, manda reformar o templo, reestrutura a casa do Senhor, reestrutura o culto, reestrutura toda a ordenança de adoração, de como era, como deveria ser. Olhe para mim, sem inovações, porque as inovações trouxeram a ruína, o abandono da casa do Senhor. Nós não precisamos fazer firula, nós não precisamos ficar inventando coisas. O que nós precisamos é continuar mantendo a ordem na casa de Deus, como Ele quer. Promove o avivamento, reforma o templo, o culto, e renova a autoridade da palavra. Diz o texto que ele acha o livro que estava perdido. O povo, olhe para mim, o povo de Deus, Israel, perdeu a Bíblia. Cadê sua Bíblia? Pegue sua Bíblia aí. Está vendo? Levante ela assim, me ajude aí. Agora imagine você sem Bíblia. Essa multidão sem Bíblia, para alguns talvez seria até melhor. Sem Bíblia as coisas seriam mais fáceis. Sem Bíblia eu queria ver esse pastor chato ficar falando o que fala por aí. Eu queria ver. Mas tem alguns que já se apavoram. Sem Bíblia não dá. Ei, pastor, sem Bíblia nem pensar. Me falte o pão, me falte emprego, me falte saúde, mas não me falte a palavra. Quantos creem assim? Quantos creem? Não me falte a palavra. Josias restaura a autoridade das sagradas escrituras, a ponto de se quebrantar pelo que ele leu. Ou melhor, do que leram para ele. Ele percebe que a nação agora está em perigo. O que ele vai fazer? Rasga as vestes, se quebranta diante do Senhor, porque o povo pecou. E ele, com medo do juízo de Deus, vai lá e entra na presença de Deus e promove um avivamento. O jejum proclamado por Esdras no rio Ava, por meio do qual o povo se afastou do pecado de si, porque ouviu a palavra, ouviu o que estava escrito no livro, porque a palavra é a maior autoridade. A palavra é a maior autoridade. Quantos creem que a palavra é a maior autoridade? Então receba esta palavra, recebam esta palavra, em nome de Jesus, recebam esta palavra, a maior autoridade.
Quando Josué reuniu as tribos de Israel, para que cada um escolhesse a quem servir, Josué chama a atenção do povo e diz: a quem vocês quereis servir? Os deuses dos vossos pais que levaram eles a tombar no deserto. Vocês querem a mesma coisa que eles viram lá no Egito? Vocês querem o Egito? Vocês querem as brincadeiras do Egito? Vocês querem as festinhas do Egito? O que vocês querem? Pai, nossos pais, os pais de vocês, tombaram no deserto. Agora é o seguinte: independente do que vocês querem, independente do que vocês vão decidir aí, ó, ei, eu e a minha casa. Independente do que o povo acha, independente de para onde o povo se inclina, Josué está dizendo: eu e a minha casa permaneceremos, eu e a minha casa não nos moveremos. Eu estou aqui e aqui vou permanecer diante do Senhor. Quantos podem dar glória? Ai. Depois eu pergunto de novo. O Senhor fala a Jeremias: Jeremias, reúne os filhos de Jonadab lá no templo e dá para eles bebida forte, e eu falarei contigo. Jeremias faz, leva os filhos de Jonadab lá no templo, oferece bebida para eles, e eles não bebem. Eles recusam a bebida consagrada a Deus. A bebida era santificada, coisa sagrada. Por que rejeitar? Eles falam para Jeremias: Jeremias, nosso pai Jonadab nos disse para não bebermos bebida forte, não sermos chegados a vinho, não construirmos casas e nem plantar vinhas. Por isso nós não vamos beber. Pastor, e o que isso tem de ver demais? Simples. Por ocasião desta situação, deste evento, só fazia 200 anos que Jonadab havia morrido. Quem sentiu aí agora? Ninguém, mas eu senti e guardo isso comigo até hoje. Só fazia 200 anos. A fala de um homem orientando a casa, orientando a família, perdurou, ecoou 200 anos. Quantos anos a Assembleia de Deus fez terça-feira? 113. Nós não somos mais aquilo que éramos. Hoje nós temos os peladeiros de Jesus. Hoje nós temos nossos campinhos de futebol. Hoje nós temos e tantas outras coisas que hoje não conseguem mais conservar. Não consegue mais conservar a postura casta, santa. Irmão, agora parece que está mudando, mas nós tínhamos um tempo que as nossas moças pareciam uma. Você entendeu? Nem preciso falar, meu irmão está aqui, ele é mais velho que eu. Junto com ele está minha cunhada e minha esposa. Um filtro enorme. Tem que filtrar tudo. Parecia umas. Qualquer coisa menos uma santa mulher de Deus. Parecia a menina da novelinha chamada Rebelde. Parecia a Shakira, a Anitta. Elas andam querendo se vestir como elas, se maqueiam, se vestem, fazem tudo para parecer com elas. Essa é uma geração e filtro, Jesus. Mas os irmãos estão entendendo? Não conseguem amar. Escute, Jonadab havia falado 200 anos. O que é que eu ganho falando isso aqui? Vai aumentar dinheiro na minha conta? Vai me dar mais saúde, sei lá, já o que for de vantagem. Só tem uma vantagem aqui que vai vir para mim e para todos, é que todos nós nos apresentaremos diante do Senhor e seremos aprovados.
Tenho 42 anos, eu sou mais novo que esse senhor aqui. Eu ainda continuo falando, mesmo agora, como antes, ministrando estes simples detalhes singelos que identificam a igreja que completou 113 anos. Terça-feira, as mesmas coisas, eu ainda estou badalando, ainda estou ecoando, mesmo se passando 113 anos. Seja onde for. Por quê, pastor? Porque os nossos pais nos ensinaram assim e é bom. Deixa eu avançar. O outro avivamento, dia de Pentecostes, o dia quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, para que levassem a palavra ao mundo inteiro. Os discípulos ainda não haviam entendido o que era que eles tinham que fazer. Eles ainda estavam apáticos, não havia brilho neles, não havia algo, dinamismo, não havia algo que tornasse eles notório, não havia nada ainda que diferenciasse eles dos demais religiosos da época, não havia nada que os destacasse. Aleluia. Mas aí Jesus diz: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque vocês vão brilhar. Vocês vão sair dessa forma apática, vocês vão sair dessa forma desapercebida, vocês vão brilhar, vocês vão ser percebidos pelo mundo aonde forem. Porque algo vai vir sobre vocês, vai vir poder. E vocês serão notados. Todos verão quem são vocês, pelo que vocês testificam. Todos saberão quem são vocês. Todos saberão por que deverão procurar vocês, pelo que vocês pregam e pelo que vocês vivem. Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha nós aqui. Mas eu quero citar ainda 2 avivamentos pós-bíblicos, pós-período bíblico. O avivamento da Rua Azusa, que ocorreu lá pelos anos de 1906, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Deus usa William Seymour, e Deus promove por intermédio deste homem um incendiar na América do Norte, desce para a América do Sul e chega ao Brasil. 1910, explode-se no Brasil um grande avivamento. E o Brasil foi impactado. E o Brasil foi alcançado por este avivamento. 2 homens. Eu disse quantos homens? 2 homens. Não foram 10, não foram 100, não foram 1000 que vieram da Suécia para cá. Não foi essa quantidade de pessoas que estão aqui, nem a quantidade de obreiros que se assentam aqui neste púlpito. Foram apenas 2 que Deus envia para o Brasil. E para o quê? Incendiar. 2 gravetos. Dois gravetos. 2 gravetos. Meu Deus, o que é que está faltando para nós, Jesus? O que é que está acontecendo? 2 gravetos incendiou o Brasil e nós. E nós, Senhor, e nós. O que é que nós somos?
Quem é você? Como é que você está se sentindo? Quem são vocês, senhores? Quem são vocês para Deus? Quem somos nós? Quem somos nós para Deus? Quem somos nós? Quem somos nós? Pelo amor de Deus, alguém me diga e tire essa aflição. Quem somos nós? Isso aqui é o pastor que vai falar. Os anos 1990 foi o resquício deste avivamento, e eu peguei, a minha geração ainda pegou os resquíciozinhos bem fraquinho, mas o calor ainda estava. Nós podíamos sentir, de maneiras que havia jovens nos cultos, assim ó, vocal de jovens, sentado bem ali, desse jeito aqui ó, quem está me vendo diz amém. Quem está me vendo diz amém. Desse jeito aqui ó. O que é, pastor? Estou entendendo. Desse jeito, a Bíblia desse jeito aqui. O que é, pastor? Não estou entendendo. Querendo dar um sinal, o código, mandar uma mensagem para o dirigente ou para o pastor. Pastor, eu estou no ponto. Olha eu aqui. Eu quero pegar. Eu era um desses. Quando não recebia a oportunidade, terminava o culto, reunia a roda de amigos. Dizia assim, se o pastor tivesse me chamado para pregar, eu ia dizer isso, e isso, e isso, e isso. E começava. Eu podia não pregar no púlpito, mas eu pregava para meus amigos. Cadê? Nossos jovens, eles estão de camisa de meia, porque pastor não é mais a sua referência. Eles estão com o cabelo empassado na régua, porque o pastor não mais é o exemplo, a inspiração. Eles estão, sabe, todos de tênis esportivo e gostam de cantarolar, porque o pastor não serve para ser um guia. Nada contra os cânticos, mas sinceramente eu estou de saco cheio de tanto cantarolado. Fulano de tal, oportunidade. É sabor de mel, é sabor de mel. Vai para lá com tanto sabor de mel, rapaz. Deus vai fazer a roda grande passar por dentro da pequena. E faz mesmo. Mas estou de saco cheio, me perdoe. Eu me responsabilizo pelo que eu falo. Eu já estou ficando de saco cheio. Cadê? Só se como é o nome do camarada? O Neymar botar uma gravata e um terno e começar a pregar, aí os jovens vão. Esqueci o nome dos outros aí que estão fazendo sucesso. Se esse cara fizer isso, porque pastor agora é influencer. Os influencers. Pastor serve para quê mesmo? Hoje a juventude, o congresso da Unilíder tem que trazer influência, porque a gente tem que contextualizar. E pastor é para quê? Quando inovaram no culto de Deus, a casa ficou deserta. Estamos caminhando para isto. Nós estamos falando de avivamento? Ainda é sobre avivamento? Pois nós precisamos restaurar o culto como ele deve ser. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus como devemos fazer. Para quê, pastor? É isso aqui, irmão, ó. Quem quer isso aqui? Quem quer? Para que haja avivamento. Se acabou. Está dormindo a última geração que esteve com esse avivamento. Mas eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi já faz uns 2 anos.
E eu tenho orado a Deus e dito assim: Senhor, peço duas coisas. Primeiro, que eu não morra sem ver o avivamento. Eu sei que eu não sou ninguém, mas Senhor, me dá esta bênção. Eu estou pedindo a Deus, senhores, que não deixe eu morrer. Estou implorando a Ele que me permita ver. Segundo, que eu não fique desapercebido quando o avivamento chegar. Que eu perceba, que eu veja, que eu não fique indiferente, que eu não seja incrédulo. Eu quero ver e quero sentir. 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 Quem quer, quem quer. Quem quer ver e quem quer sentir. Fica de pé comigo, fica de pé, fica de pé. Por quê, pastor? Porque agora nós estamos construindo o novo avivamento. É verdade, pastor? É. Porque eu creio que Deus fala no meio do seu povo, e que o Senhor me falou há 2 anos, que Ele está reunindo gravetos. Então eu estou aguardando o avivamento, porque Ele está trabalhando nisto, senhores. Ei, podem dizer o que quiserem, mas saiba de uma coisa: o Senhor já está trabalhando nisto. Nisto o que, pastor? No avivamento. E Ele vem. E Ele, quando é, pastor? Eu não sei, mas Ele vem. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Peço licença ao pastor, venha a juventude aqui, venha. Nós vamos ministrar aqui na vida dos nossos jovens. Vem aqui, se ajoelhe, mas fique de joelhos. Os nossos jovens, fiquem de joelhos. Em nome de Jesus, todos os jovens que estão aí. Depois as crianças, depois do jovem as crianças. Pode ficar bem na frente de joelhos. Cantora Railene, eu quero avivamento. Deixa eu dizer que o Espírito falou aqui para mim agora. O Senhor disse: fala aí, que tu está ministrando um avivamento em casa. Senhores, pela graça de Deus, eu estou ministrando um avivamento na minha casa. Ei, igreja, olhe para mim aqui, ó. Eu não estou desistindo de ministrar avivamento na minha casa e também a igreja onde eu estou servindo. Eu estou dizendo que o avivamento é necessário, mas é preciso rasgar o coração. Fui batizado com o Espírito Santo, irmão, com 8 anos de idade. Pela graça de Deus, então eu quero dizer aqui que Jesus pode tocar aquelas crianças que estão bem ali, ó, que podem muitas das vezes estar desapercebida das coisas espirituais, mas a igreja vai ministrar. Somos nós, não é pastor, é a igreja que evoca a presença do Senhor, é a igreja que evoca, que proporciona o clima favorável para acontecer coisas extraordinárias. E nós vamos pedir aqui, a igreja vai ministrar, que haja um quebrantamento na nossa juventude, na nossa geração, que estes que aqui estão representando. Eles estão aqui como representantes da geração. E eu creio que é a geração do avivamento. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu creio que é a geração do avivamento. Escuta, igreja. Nós vamos ministrar aqui essa noite. Guarda aí, segura aí. Nós vamos aqui ministrar nessa noite. Que Deus desperte jovens aqui para pregar. Nós vamos clamar esta noite que Deus desperte aqui os novos obreiros, pregadores, pastores, diáconos, dirigentes de círculo de oração e principalmente missionários, dirigentes de círculo de oração, cantoras, professoras, doutoras de Bíblia, missionários e missionárias. Nós vamos ministrar aqui. Por quê, pastor? Porque eu e esse pastor aqui, nós vivenciamos isto, nós vimos isto acontecer.
Eu não perdi nenhuma oportunidade quando os pastores diziam assim: vem à frente porque Deus tem algo para fazer na tua vida. E eu fui lá. Aqui tem pastores que Deus vai dar à igreja, estão aqui no nosso meio. Por quê, pastor? Porque essa geração representa aqueles que vão se levantar e vão manter a palavra, que vão guardar a nossa identidade como uma igreja séria. Quem crê assim? Quantos querem assim? Quantos querem? Quantos querem uma restauração, o resgate da nossa identidade, de uma igreja missionária, de uma igreja que ora, de uma igreja que dá testemunho? Quantos querem? Quantos querem? Eu quero. Vamos orar. A cantora vai ministrar aqui o louvor. Você adora, diga ao Senhor que você está aqui com um propósito, de atender ao chamado dele, o propósito de ser um graveto usado por Deus para incendiar o mundo. Mas o mundo, pastor, sim. Ora, se dois inflamar uma nação, imagine essa quantidade que aqui está. O que é que não pode acontecer? Canta, solta aí, meu filho. Adore. Aleluia, Jesus. A igreja estenda a mão para cá, comece a ministrar. Aleluia. É só esse louvor. Não é pastor, é Deus que faz. Glória é Deus a que faz. Aleluia, Jesus. Oh, em nome de Jesus. Adore. Se prontifique e deixa Deus agir. Ai, esse ambiente é nosso, é propício do Espírito Santo de tratar coisas grandes, coisas que vão além da nossa imaginação. Meu Deus, para mergulhar no mar da oração, mais uma vez. Permita Ele soprar, incendiar teu coração. Pai, eu quero ser levado, meu Deus, por tua direção. Olha essa juventude, Jesus. Ouvir tua palavra e entender. Deus nos permita ver com suprema exatidão o que quer de mim. Diga pro Senhor nesta noite: eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui, pra Jesus, pra te servir melhor. Quem vem pra servir maior, adora. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Diga, igreja, diz. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. Sopra vento do Espírito. Renovo. Sopra no coração de adolescente ferido. Sopra no coração de adolescente que tem sentido desprezo. Mas sopra e sara, sopra e renova, sopra e dá vida. Eu não vim aqui sopra pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui, papai, pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais Deus, um tem milagre. quebrantamento aqui, irmãos. Tem quebrantamento aqui. Tem jovem se quebrantando. Tem jovem que está entendendo o que o Espírito está tratando aqui nessa noite. Durante estes dias, Deus está tratando com o seu povo. Sentindo o seu coração pesado, você tem sentido como se tivesse algo acorrentando a tua alma. Clama a Ele, clama, clama, clama. Ele
está aqui nessa noite para te ajudar, para te dar vitória, para confirmar que Ele te chamou. Peça para o Senhor nesta noite. Toca-me. Toca, Jesus. Toca-me. Toca, Deus. Nem mais um passo darei, Meu Deus, meu nada Deus. farei sem Oh, Jesus. ti.